Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. Na última aula nós discutimos sobre a organização e a estruturação da tabela periódica e percebemos que ela é um instrumento de consulta muito poderoso. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a extrair ainda mais informações da tabela periódica em funções de propriedades que a gente chama de propriedades periódicas, que são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e algumas propriedades como a temperatura de fusão, ebulição e até mesmo a densidade. A primeira propriedade periódica, ou que a gente pode sistematizar da tabela periódica, é o raio atômico. O raio atômico ele tem diferentes definições. Uma das definições é a de quando eu aproximo dois átomos de um mesmo elemento para que eles formem uma ligação química e eu consiga estimar o diâmetro entre os núcleos desses dois átomos, a divisão da distância entre os núcleos, que é o diâmetro dividido por 2, me daria o raio atômico, ou seja, o tamanho do raio de um certo átomo. Se eu organizasse ou se eu tivesse uma demonstração da tabela periódica em termos do tamanho de cada átomo, de cada elemento, imaginando que cada átomo está aqui representado por uma esfera, de acordo com o modelo de Dalton, eu teria esse tipo de visualização. Reparem que existe uma certa ordem de tamanho já nessa predisposição da tabela periódica em termos de ordem crescente de número atômico. Se eu pensar numa organização, o raio atômico para os elementos da tabela periódica, ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ou seja, se eu for pensar no elemento que possui o maior raio atômico, eu estaria falando do frâncio. Dois elementos que estiverem no mesmo período, quanto maior for o número atômico do elemento, ou seja, quanto mais prótons ele possuir, menor vai ser o seu raio atômico. Por quê? Quanto maior for a quantidade de cargas positivas no núcleo, maior vai ser a atração exercida sobre os elétrons, deixando assim esse átomo menor. Um exemplo seria se a gente comparasse o raio atômico do lítio e do berílio. Eles estão no segundo período, o lítio tem número atômico 3 e o berílio número atômico 4. A gente sabe que quanto maior o número atômico, menor é o átomo. Sendo assim, o raio do lítio vai ser maior do que o raio do berílio. Se eu pensar numa mesma família, quanto maior o número de níveis ou camadas na distribuição eletrônica, maior vai ser o raio desse átomo. Vamos comparar o lítio e o frâncio? Eles estão na família dos metais alcalinos, porém o lítio está no segundo período, ou seja, ele tem 2 níveis com elétrons ou 2 camadas com elétrons, e o frâncio tem 7 camadas ocupadas por elétrons. Quanto maior for o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Entre lítio e frâncio, consequentemente, o frâncio tem maior raio atômico em relação ao lítio. Nós temos que lembrar também, pessoal, que os átomos eles têm a possibilidade de ganhar ou perder elétrons, ou seja, de formar íons. E quando eu formo um íon, eu tenho uma alteração desse raio atômico, que agora é chamado de raio iônico. Quando eu tenho a formação de um cátion, ou seja, quando um átomo perde um elétron, ele forma um íon positivo. E esse íon positivo ele vai ser menor em relação ao átomo que o deu origem. Se eu pensar no átomo de lítio, quando ele perde um elétron, formando o cátion lítio+, esse cátion vai ter o raio menor do que o átomo que o deu origem, que é o lítio. Quando o átomo de ferro perde 2 elétrons, formando o cátion ferro 2+, ele já é menor do que o átomo de ferro que o deu origem, assim como o cátion ferro 3+. Quando ocorre uma perda de elétrons, eu tenho uma redução do raio desse átomo, que agora é o raio iônico de um cátion. Da mesma forma que um átomo pode perder elétrons, ele pode ganhar elétrons, se tornando um íon negativo, que é um ânion. E quando um átomo ganha elétrons, ele se torna maior do que o átomo que o deu origem, que é o caso aqui do flúor. Quando o flúor ganha um elétron, se tornando o ânion fluoreto, ele tem um aumento no seu raio, ou seja, o raio iônico do fluoreto é maior do que o raio atômico do átomo de flúor. Outra propriedade periódica é uma propriedade teórica, que é chamada energia de ionização ou potencial de ionização.
Essa é a energia necessária a ser dada para um átomo para conseguir remover um elétron desse átomo. E normalmente, por ser uma propriedade teórica, a gente imagina que esse átomo vai estar isolado e na forma gasosa. Então, para eu arrancar, por exemplo, um elétron do sódio, existe uma quantidade de energia que eu preciso dar a este átomo para arrancar esse um elétron, formando a espécie sódio+. E essa quantidade de energia necessária a ser dada para o átomo, ela é chamada de energia de ionização do átomo de sódio, ou EI do átomo de sódio. Essa energia é expressa numa unidade que é de kJ por mol. Em termos da tabela periódica, existe também uma ordem ou uma predisposição dessas energias de ionização. E aí ela vai ser o contrário da predisposição do raio atômico. Ela vai crescer de baixo para cima, da esquerda para a direita. Ou seja, o átomo ou o elemento que possui maior energia de ionização seria o hélio. No mesmo período, pessoal, ou seja, horizontalmente, quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a energia de ionização. Em termos comparativos, entre lítio e berílio, quem possui maior raio atômico? É o lítio, beleza? Consequentemente, ele vai ter a menor energia de ionização em relação ao berílio, ou seja, o berílio tem maior energia de ionização do que o lítio. Ou seja, eu tenho que dar uma quantidade de energia maior para o berílio para conseguir arrancar um elétron dele em relação ao lítio. Numa mesma família, eu vou pensar que quanto menos camadas ou níveis eu tiver, maior vai ser essa energia necessária a ser dada para o átomo para arrancar um elétron dele. Então, se eu comparar, por exemplo, o lítio e o frâncio, o lítio tem 2 camadas e o frâncio tem 7. Então, quanto menor for o meu número de camadas, maior vai ser a minha energia de ionização, ou seja, a energia de ionização do lítio é maior do que a do frâncio. Daí, pessoal, existe a possibilidade não somente de arrancar um elétron, mas de arrancar mais de um elétron, o que a gente chama de sucessivas energias de ionização. Nós vimos ali no exemplo que para arrancar o primeiro elétron do átomo de sódio, eu tenho associado a ele o que eu chamo a primeira energia de ionização. Em termos de valor, ela tem um valor de 496 kJ por mol. Quando agora eu insisto em arrancar agora um elétron do cátion sódio+, ou seja, arrancar o segundo elétron, eu teria a segunda energia de ionização. E esse valor de energia de ionização da segunda energia é sempre maior do que a primeira. E se eu fosse arrancar o terceiro, ela também seria maior do que a segunda, e assim por diante. Ou seja, para arrancar o primeiro elétron, eu gasto uma quantidade de energia, o segundo eu vou gastar uma quantidade ainda maior, o terceiro ainda maior, e assim por diante. Por quê? Quando eu retiro o primeiro elétron do átomo, eu já diminuo o raio desse átomo. Consequentemente, eu torno mais difícil ainda a possibilidade de arrancar um segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante de elétrons. Outra propriedade é a propriedade de afinidade eletrônica. Ela já é diferente da energia de ionização. Ela, na verdade, é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Um exemplo seria quando o átomo de cloro recebe um elétron formando o ânion cloreto. E existe uma quantidade de energia que vai ser liberada quando esse átomo recebe um elétron. E essa quantidade de energia liberada é chamada de afinidade eletrônica, também abreviada de AE. E ela também é medida em termos de quilojoule, a unidade dela é quilojoule. Na tabela periódica, a gente tem a tendência da afinidade eletrônica funcionando de forma semelhante à da energia de ionização. Porém, a afinidade eletrônica ela não é válida para os gases nobres, por isso que eles estão aqui em cinza. Se eu for pensar, então, da tabela periódica, qual átomo possui a maior afinidade eletrônica, eu estaria falando do flúor. A propriedade periódica talvez mais importante é a chamada eletronegatividade.
A eletronegatividade ela acontece num contexto quando um átomo de um certo elemento químico está ligado a outro átomo. A eletronegatividade é a capacidade deste átomo de atrair os elétrons para próximo de si quando está estabelecendo uma ligação química. A tendência da eletronegatividade é semelhante à da energia de ionização e da afinidade eletrônica. E aí, pessoal, quando eu penso nesse contexto de ligação química, vamos imaginar que eu tenho dois átomos e eles estão fazendo uma ligação química que não importa, por enquanto, para nós de que tipo. Se um átomo consegue atrair mais os elétrons dessa ligação para próximo de si, significa que ele é mais eletronegativo, ou seja, ele tem uma maior eletronegatividade. Se eu estiver pensando, por exemplo, nos átomos de lítio e de flúor, pela tendência da tabela periódica, o flúor é mais eletronegativo do que o lítio. O átomo em azul está atraindo os elétrons para mais próximo de si, ou seja, ele é mais eletronegativo. Então, ele seria o átomo de flúor e o átomo em roxo seria o átomo de lítio. Em termos de comparação, o flúor seria o átomo mais eletronegativo em relação ao lítio. Comparativamente, em relação a todos os outros elementos, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, uma vez que a eletronegatividade também não é aplicada para os gases nobres. Outra propriedade, que é uma propriedade chamada de propriedade diagonal ou transversal, é a densidade, sendo que ela tem uma tendência um pouco diferente e a substância simples do elemento ósmio é considerada a substância mais densa que eu vou encontrar na natureza dos elementos químicos. Já ao ponto de fusão e ebulição, ou temperaturas de fusão e ebulição dessas substâncias simples formadas pelos elementos químicos, ela também tem uma tendência que a gente chama de tendência transversal ou diagonal, sendo que a substância simples do elemento tungstênio é a que possuiria a maior temperatura de fusão. Porém, pessoal, a gente tem uma exceção dentro dessa tendência, que são, na verdade, as substâncias formadas pelo carbono. Elas têm temperatura de fusão e ebulição fora dessa tendência, aqui mostrada pelas setas em cinza. Então, de forma geral, a primeira propriedade periódica e a que guia as demais propriedades é o raio atômico. A tendência do raio atômico é de aumentar da direita para a esquerda, de cima para baixo, sendo que o maior raio atômico seria do átomo de frâncio. A segunda propriedade periódica que nós discutimos foi a energia de ionização, que é a energia necessária a ser dada para um átomo para poder arrancar um elétron da sua camada mais externa. E essa tendência ela é contrária à tendência do raio atômico, sendo o hélio o átomo que possui a maior energia de ionização. A afinidade eletrônica segue a mesma tendência da energia de ionização, porém ela não pode ser atribuída para os gases nobres. Sendo assim, o elemento com maior afinidade eletrônica seria o flúor. A propriedade mais importante da tabela periódica, que é a eletronegatividade, que é a tendência de um átomo a atrair os elétrons para próximo de si no contexto de uma ligação química. Ela tem comportamento semelhante às da energia de ionização e afinidade eletrônica, crescendo de baixo para cima, da esquerda para a direita, sendo o elemento flúor o elemento mais eletronegativo se comparado aos demais elementos. E nós temos outras propriedades que são chamadas de propriedades periódicas transversais ou diagonais, que são de densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, pessoal, sobre as propriedades periódicas, era isso. Obrigada!